Bem-vindos ao Superfatos. E se eu te perguntasse, você acha que as punições de hoje são suficientes? Hoje vamos explorar um tema sombrio e perturbador, as piores punições da história da humanidade. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde veremos até onde a crueldade humana pode chegar. Desde os primórdios da civilização, a justiça e a punição sempre estiveram presentes. No entanto, algumas dessas punições foram tão severas e desumanas que nos fazem questionar os limites da crueldade humana. A tortura do empalamento. Começamos nossa lista com uma das punições mais brutais da história, o empalamento. Popularizado por Vlad, o Empalador, essa técnica consistia em perfurar a vítima com uma estaca de madeira que atravessava o corpo de forma lenta e agonizante. A morte podia levar dias, enquanto a vítima sofria de dor excruciante. A morte por 1000 cortes. No antigo Império Chinês, existia uma punição chamada Lingyi, ou morte por 1000 cortes. Reservada para crimes especialmente graves como traição, parricídio e infanticídio, essa execução envolvia desmembrar lentamente a vítima, cortando partes do corpo uma a uma. Era uma prática destinada não apenas a punir, mas também a humilhar e aterrorizar. As vítimas eram geralmente pessoas que cometeram atos considerados extremamente desonrosos ou subversivos ao imperador. Esse método bárbaro simbolizava a humilhação e o sofrimento extremos, durando horas ou até dias. A queima na estaca. Esse foi um método de execução usado principalmente durante a Inquisição para punir aqueles acusados de heresia, feitiçaria e bruxaria. Esta punição brutal consistia em amarrar a vítima a uma estaca e incendiá-la viva, resultando em uma morte extremamente dolorosa e pública. As vítimas eram geralmente pessoas acusadas de desafiar as normas religiosas e sociais da época, e a execução servia como um espetáculo para reforçar a autoridade da Igreja e do Estado. A roda de esmagamento. A roda de esmagamento, ou roue, era uma forma de execução utilizada na Europa medieval. Destinada a crimes como assassinato, roubo qualificado e bruxaria, a vítima era amarrada a uma roda grande e, em seguida, seus membros eram quebrados com um martelo. Os condenados a essa punição eram muitas vezes vistos como exemplos de crimes hediondos contra a comunidade ou a religião. O corpo mutilado e contorcido ficava exposto para servir de aviso aos outros, sendo deixado à vista pública para aumentar o impacto e a dissuasão. O esmagamento por elefante. Na Índia e em outras partes da Ásia, o esmagamento por elefante era uma forma de execução usada por milênios. Criminosos condenados por traição, roubo e outras ofensas graves eram submetidos a essa punição, onde um elefante treinado esmagava a cabeça ou o corpo da vítima. Este método não só causava uma morte imediata e horrível, mas também simbolizava o poder absoluto dos governantes que podiam controlar até os animais mais gigantescos para servir à justiça. A morte pelo serrote. A morte pelo serrote foi uma punição cruel usada em várias partes do mundo, incluindo a Europa e a Ásia. Neste método, a vítima era pendurada de cabeça para baixo e serrada ao meio, começando pela virilha ou pelo abdômen. As vítimas desse terrível destino eram geralmente culpadas de traição, assassinato ou outros crimes graves. Essa forma de execução era tanto um método de punição quanto uma forma de entretenimento macabro, demonstrando a crueldade daqueles tempos. A morte na cadeira elétrica. Com o avanço da tecnologia, as formas de punição também evoluíram. A cadeira elétrica, introduzida nos Estados Unidos no final do século XIX, foi considerada um método humano de execução para crimes como assassinato e estupro. No entanto, falhas técnicas muitas vezes resultaram em mortes prolongadas e extremamente dolorosas. Aqueles que enfrentaram a cadeira elétrica geralmente eram condenados por crimes considerados tão graves que justificavam essa forma de execução. As execuções públicas serviam para mostrar a eficácia do novo método, a crucificação. Um dos métodos de execução mais conhecidos da história é a crucificação, amplamente utilizada pelos romanos para punir crimes como rebelião, deserção e insubordinação. Escravos, rebeldes e criminosos condenados eram as principais vítimas dessa prática. A vítima era pregada ou amarrada a uma cruz e deixada para morrer lentamente de asfixia, desidratação e exposição aos elementos. A crucificação de Jesus Cristo é o exemplo mais famoso dessa forma de punição, mas muitos outros sofreram o mesmo destino em um espetáculo de dor e humilhação. O esfolamento vivo. Outra punição terrível era o esfolamento vivo, uma prática que data de tempos antigos e foi usada em várias culturas. Nesse método, a pele da vítima era removida lentamente enquanto ela ainda estava viva.
Os crimes que geralmente resultavam em esfolamento incluíam traição, deserção e atos de grande desrespeito às autoridades ou divindades. As vítimas frequentemente eram líderes rebeldes ou soldados capturados. Essa punição era um espetáculo público, destinado a incutir medo e demonstrar o poder do governante. A decapitação. A decapitação foi uma forma comum de execução em muitas culturas ao longo da história, sendo utilizada para crimes como traição, assassinato e outros atos considerados especialmente graves. Esse método era popular na Europa, especialmente na França durante a Revolução Francesa, onde a guilhotina se tornou símbolo da justiça revolucionária. A decapitação era vista como uma forma mais rápida e menos dolorosa de execução em comparação a outras práticas. No entanto, a natureza pública dessas execuções adicionava uma camada de humilhação e servia como um aviso claro ao povo sobre as consequências dos crimes graves. Ao explorar essas punições terríveis, percebemos o quão profundamente a crueldade pode enraizar-se nas práticas humanas em nome da justiça e da ordem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!